Já outubro de 2025, 27ª semana tempo comum. Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito, e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, e de tudo que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. Santo dia São Daniel Comboni, evangelizador e protetor do continente africano. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia Primeira Leitura. Primeira Leitura. Joel capítulo 1, versículo de 13 e 15. Capítulo 2, versículo 1-2. Leitura da profecia de Joel. Ponde as vestes, e chorai, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciãos e toda a gente do povo na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai de nós neste dia! O dia do Senhor está às portas, está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombeta em Sião, grita alerta em meu santo monte. Tremam os habitantes da terra que está chegando o dia do Senhor, ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e remoinhos. Como a aurora espraiada nos montes, assim é um povo numeroso e forte, tal como jamais se viu algum outro, nem jamais se verá, até aos anos de gerações futuras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 9a, 9, 2, 3, 6 e 16. 8, 9, R9a. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Repreendestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento. Julgará o mundo inteiro com justiça, e as nações há de julgar com equidade. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículo 15 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai, e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento reflexão. O pecado do cristão e o sentido da fidelidade. Há palavras de Jesus que soam como um espelho diante da alma. No evangelho de hoje ele nos diz: quando o espírito mau sai de um homem, ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Com essa parábola, Jesus revela uma verdade profunda e inquietante. Aquele que foi liberto do mal, mas volta voluntariamente a ele, torna-se mais escravo do que antes. E é sobre isso que precisamos refletir, sobre o peso do pecado em quem já conheceu a luz. Todo cristão, no dia do batismo, foi libertado do domínio das trevas. Antes da água ser derramada, há um pequeno exorcismo, o sinal de que o mal perde o direito sobre aquela alma. Deus limpa a casa para nela habitar com o seu espírito. Mas o que acontece quando essa casa, antes purificada, é novamente aberta ao inimigo? O mal volta, e volta mais forte, porque agora encontra um espaço onde antes morava a graça. O pecado do cristão é mais grave, porque ele é traição. É o beijo de Judas repetido no tempo. Cristo nos libertou, nos alimentou com o seu corpo e o seu sangue, e ainda assim, muitas vezes, voltamos ao que nos escraviza, aos vícios, ao orgulho, à falta de perdão, ao amor desordenado pelas coisas do mundo. Quando o batizado vive como se nunca tivesse conhecido Deus, sua queda é mais profunda, porque ele sabe o que está rejeitando. Jesus sofreu não apenas pelos espinhos e pelos açoites, mas pelo beijo daquele que dizia amá-lo. A dor mais cruel do Senhor não veio dos inimigos declarados, mas dos que com ele partilharam o pão e ainda assim o traíram. Assim é o pecado do cristão. Mais doloroso, porque nasce da ingratidão. Mas Cristo não fala para condenar, e sim para despertar. Ele quer abrir nossos olhos à responsabilidade de quem foi amado. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. E se recebemos tanto, a fé, os sacramentos, a misericórdia, devemos responder com fidelidade e amor. O mundo de hoje vive dominado por divisões, intolerâncias e juízos precipitados. Como os fariseus, muitos atribuem o bem ao mal e o mal ao bem. Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, e quantas vezes ainda hoje os corações endurecidos fazem o mesmo, ridicularizam a fé, desacreditam o bem, zombam da santidade. Mas Cristo nos convida a não cair nessa cegueira. Ele nos chama a sermos instrumentos de paz, não de guerra, de diálogo, não de destruição, de comunhão, não de divisão. Como ensinou Bento XVI, o diabo semeia a divisão, Deus cria a paz. E essa paz começa no coração. O diabo quer dividir você de Deus, dividir corpo e alma, razão e fé, o que você crê e o que você vive. Mas o Espírito Santo é o que unifica. Ele é o sopro que devolve sentido à existência. Então, qual é o propósito da vida cristã? É permitir que Cristo reine no coração. É deixar que o dedo de Deus, o Espírito Santo, toque nossa alma, limpe nossas feridas e nos ensine a amar de novo. Não há sentido verdadeiro na vida fora dele. Tudo o mais passa: o poder, a glória, a vaidade, o prazer. Só o amor de Deus permanece. Se você sente que a fé esfriou, que a casa da alma ficou vazia, volte ao Senhor. Não permita que o mal ocupe o espaço que pertence à graça. Não se acomode com a tibieza espiritual, com a fé morna, porque a indiferença é o fogo que consome lentamente a alma. Hoje Cristo passa diante de nós e diz: deixa-me entrar novamente, deixa-me reinar no teu coração. Ele não força, ele convida, e todo aquele que o acolhe com sinceridade encontra o verdadeiro sentido da vida. Viver em comunhão com o amor que nunca falha. Seguir Jesus é mais do que frequentar um templo, é permitir que a sua presença transforme o interior. É perdoar onde o mundo odeia, é confiar onde o mundo duvida, é permanecer firme quando tudo parece ruir. A vida só tem propósito quando Cristo é o centro. Sem ele,
até as conquistas mais brilhantes são cinzas. Mas com ele, até as cruzes mais pesadas se tornam caminho de salvação. Hoje, peça a Deus uma graça simples e poderosa, que Ele nunca permita que você o traia nem por medo, nem por vaidade, nem por cansaço. E se cair, que tenha força para levantar e voltar. Porque a verdadeira tragédia não é o pecado, mas permanecer longe daquele que pode nos restaurar. Cristo expulsou o mal para fazer de nós morada de Deus. Não deixemos que outro espírito ocupe o lugar que pertence ao Espírito Santo. Sigamos Jesus, e encontraremos não apenas o perdão, mas o sentido pleno da vida. Amém. Momento final. Oração final. Senhor Jesus, Tu que expulsaste o mal e fizeste de nós Tua morada, purifica hoje os nossos corações. Não permitas que nenhum espírito de escuridão ocupe o lugar que te pertence. Dá-nos um coração fiel, firme nas provações e grato pelos dons que recebemos. Que nunca te traiamos com gestos pequenos, com indiferenças ou com palavras sem amor. Hoje queremos renovar o nosso propósito de te seguir. Queremos ser templos vivos do teu Espírito, refúgio da tua presença, instrumentos da tua paz. Quando o mundo nos chamar de volta às sombras, lembra-nos, Senhor, que só em ti há liberdade e sentido. Que o nosso dia comece e termine em ti, e que cada decisão, cada olhar, seja movido pelo desejo de te amar. Amém. Propósito de vida. O verdadeiro propósito da vida é amar, servir e permanecer fiéis a Deus. Fomos criados para amar, porque o amor é a linguagem de Deus. Fomos chamados a servir, porque servir é transformar o amor em gesto. E fomos escolhidos para permanecer, porque a fidelidade é o caminho da eternidade. Viver com propósito é acordar cada dia com o desejo de ser sinal da presença de Cristo no mundo. É fazer o bem mesmo quando ninguém vê, é perdoar quando custa, e é confiar quando tudo parece desabar. O sentido da vida não está em ter tudo, mas em ser de Deus, em deixar que Ele reine no coração e conduza nossos passos à verdadeira paz. Oração para hoje, Senhor Jesus. Hoje te entregamos nossos pensamentos, palavras e decisões. Ensina-nos a amar como tu amas, a servir com alegria e a permanecer fiéis mesmo nas dificuldades. Que o teu Espírito nos guie em cada escolha e que o nosso coração seja morada da tua paz. Que tudo o que vivemos hoje revele ao mundo o teu amor em nós. Amém.